tem, nossa Secretaria de modo geral, já tem essa problemática, tem que estar pensando, bom, como é que vamos fazer aqui, proibir aqui, fazer ali e tal. O que nós temos que pensar é que para daqui 10 anos a gente possa ter algo diferenciado, que não, né, que não fiquemos esperando ver a coisa acontecer. Então, quer dizer, se ficar claro que, por exemplo, né, nós precisamos incrementar outros tipos de sistemas, tá, de acessibilidade, seja ele ciclovias, seja ele, né, de caminhada, né, de pessoas podem começar a fazer isso, estão fazendo na Europa já, né, para isso precisa ter as condições, para isso precisamos ter entidade, né, eu estava dizendo, é difícil você fazer esse tipo de, né, de mudança, se nós não mudamos, como de um modo geral, o nosso tipo de comportamento. E a gente continua agindo, né, seja o poder público, seja né, o pessoal, todos nós, da iniciativa privada, construindo sem esse tipo de preocupação. Então, a gente vê, lamentável quando você vê pessoas que são da área e que, na verdade, continuam agindo, né, sem nenhuma preocupação com esse aspecto, né, desrespeitando até o que já existe de lei, normas mínimas de termos de acessibilidade. Então você vê aí nossas calçadas, você vê aí, ruas, o poder público às vezes sem perceber que isso não poderia, né, estar sendo encaminhado mais dessa forma. Por isso que eu acho que esse tipo de equipe que reúne profissionais é que devem realmente não só pensar em termos técnicos, mas também podemos, em termos do Conselho da cidade aqui, pensar como agir no nível de uma mudança de mentalidade. Ou seja, é preciso planejar, é preciso perceber as coisas de forma diferente. Agora, só o discurso não leva a isso, né? Não leva a essa mudança. Como a gente conseguir a universidade? Como é que a gente poderia envolver efetivamente, né, os profissionais que vão sair da universidade já com toda essa preocupação e com essa visão efetivamente, que eu diria, macro, né, grande, né, e de planejamento que a gente precisa pensar nossas cidades, toda a nossa cidade, a região e assim por diante, né? Então, eu não sei, essa comissão é uma comissão que teria muito a pensar nesse nível, eu diria que seria um nível muito mais político-filosófico, né, ou político-sociológico. Tá? Só me essa comissão tem que olhar para o futuro, né? Olhar para 50 anos pelo menos, aonde que a cidade vai crescer e como vai escoar todo o tanto, sem considerar de que forma isso aí vai fluir, se é bicicleta, ônibus, trem rápido, trem, bala, ou o que quer que seja, né? Mas de qualquer forma tem que pensar onde vão estar as vias, onde é que... Claro. E uma das coisas mais caras que tem quando se vai abrir uma nova via, é exatamente a indenização, ou seja, derrubar o que já existe. Então a gente não pode deixar, né, se construir, já deixar previsto isso, deixar isso bem claro, não se deixar desenvolver determinadas construções, casas, o que quer que seja, em regiões onde futuramente vai haver uma rua, uma estrada, uma ponte, ou sei lá, alguma coisa desse tipo. Tá? Eu vi crescer, eu passei minha infância toda de verão em meia praia Itapema. E aquilo lá na época, quando a gente veraneava lá, só tinha uma rua de barro, esburacada, né? E não se pensou no futuro, né? O que ia acontecer. Hoje quem vai para Itapema, quem tem a oportunidade de ir lá, vê como aquilo lá é truncado, né? Não tem como se fazer uma via rápida além daquela que já existia. Por quê? Porque foram construindo, foram conseguindo com licença, sei lá da onde, com concessões políticas e tal, e hoje a cidade, né, ela é toda truncada porque não tem mais como se fazer alguma coisa, uma via rápida, alguma coisa desse tipo. Né? Tubarão, como o senhor disse, nós temos uma oportunidade muito grande de deixar isso previsto. Está previsto, é só manter que isso esteja em lei, não deixar, né, se construir em determinadas regiões. Não tem dinheiro para construir agora, não tem até necessidade para construir agora, ou fazer uma via, mas já deixa própria. Isso é planejado. Isso já é meio caminho andado. E eu acho que essa comissão tem como principal função essa aí. Professor, essa questão que ele levantou realmente é importante e a gente tem enfrentado na indústria do comércio. O que acontece? A gente tem pensado muito na questão do anel viário. Isso existe no planejamento, até essa questão das ruas, ligar para eles a Pelim, liga aqui, liga a Socimed, tem toda essa visão.
Mas quando a gente foca a questão de doação de área para uma grande empresa Vila Tubarão, o Gilmar sabe bem isso aí, que ele viveu muito bem, vive isso aí, o problema da doação, é também a questão dos pequenos lotes que o Tubarão tem para doação para a indústria. Que a gente tem a área de São Cristóvão, aquela do Sertão dos Correias, que o grande foco que o Tubarão planejou para doação, realmente ele doou, só que ele doou para a Capivari de Baixo, que lá seria a área industrial de Tubarão. Então hoje a gente tem que identificar uma nova área com uma cota de condições para a gente fazer a doação, que não sejam áreas pequenas, que tem que ser 10 hectares, 20 hectares, muito mais, e que a gente faça essa linha de ligação com a BR, que todo mundo quer. Um terreno bom, que tenha água, que tenha esgoto, que tenha infraestrutura e que seja próximo à BR. Só que a gente não tem essa área próxima à BR. Veja bem, Marcelo, a gente tem que diferenciar. O que o plano diretor pode prever são áreas propícias à instalação de indústria. Isso. A doação de terreno é uma outra questão. Não, eu quero não é justamente previsto identificar a cota. É isso aí que eu acho importante. O que o plano diretor pode fazer é criar áreas, né, através dos seus ordenamentos do solo, propícias à instalação de indústrias. Quer dizer, nessa área pode, nessa não pode. Agora, isso são áreas privadas, né, são áreas de poder, que são municipais, a se criar no plano diretor. Aqui vai ser área toda desapropriada, isso não, né, isso é uma outra questão. No plano diretor atual, por exemplo, definia a área industrial. Só que isso, como ele tem que ser regulamentado com uma lei específica, o que não foi feito, então nós não temos, na verdade, área industrial, nem aqui, nem em Capivari, nunca foi área industrial. A área que era prevista no plano diretor anterior até era a área do São Cristóvão. Só que ela nunca foi regulamentada, então, né? Agora, mas essa definição do plano diretor é mais como dotação de acessos, infraestrutura, esse tipo de coisa, né? E não como doação. Doação, por exemplo, tem áreas já que seja municipal própria para doação, aí já é uma lei específica. Essa lei já existe, na verdade. A lei de doação está pronta. Mas os terrenos, porque o que é a desapropriação? São áreas a serem desapropriadas. Também uma outra maneira que o município poderia ter é desapropriar uma grande área, vamos supor, para se fazer um distrito industrial. Que é uma área identificada que eu imaginei. Mas aí hoje Nós voltamos à discussão. Uma grande área do local só É muito baixo, não tem? não temos área. Talvez não seja a nossa população sem ter indústria. Ele quer dizer o seguinte, isso não cabe, né? A discussão não cabe nessa discussão. A pessoa só vai dizer assim, olha, aquela área lá Lá pode se instalar indústria. para a indústria. Lá é residencial, lá é comercial e deu. Mas é isso que eu estou Vai falando. definir Eu não lá estou falando como para vocês área criarem a lei de industrial. doação. Porque a lei de doação já existe. Eu estou falando que a gente tem, quando a gente chega Definir a na área. secretaria, nós somos cobrados por não ter área. Por que a gente não tem área? Porque está desordenado esse crescimento do Tubarão. Eu acho que se a gente ordenar isso, Não é só essa questão que a gente viu aqui na última reunião. Na última reunião, nas últimas reuniões, que começou na comissão exatamente naquele grupo de meio ambiente e saneamento, exatamente pela colocação do Afonso, que fazia uma discussão exatamente no sentido de que, obviamente, que é preciso definir um pouco a vocação, né, do município. Se nós olharmos o que né, nós temos em termos de geofísico, obviamente que nós podemos começar a pensar um pouco aquilo que se discutiu aqui na última reunião, quando o Walter fazia aquela apresentação, inclusive, do tipo de indústria que a gente pode trazer para cá. Óbvio, eu acho que Tubarão efetivamente vai continuar querendo pensar certos, né, parque industrial, das indústrias, né, realmente que existe área física, né, e talvez eu acho que o Tubarão realmente não tem áreas propícias para isso, tem muito pouco espaço. Segundo, a gente já sabe, pelo que vimos naquela discussão da semana passada aqui, no último encontro, que não é nem o que traz mais rendimento. Nós temos hoje áreas, né, da economia que são muito mais, vamos dizer assim, né, de retorno social e econômico muito superiores à indústria tradicional, tá certo? Com a possibilidade de adequar àquilo que nós somos em termos de geografia. Tá? Eu acho que isso tem que ter claro. Eu acho que foi essa discussão que deve ser lembrada aqui, que foi a discussão que nós vimos naquele outro encontro.
Então eu penso que querer criar uma situação que não existe para nós, no município do Tubarão, nós não temos essa possibilidade, né? Mesmo que você vier aí, tiver algum milagreiro aí, não tem como